Olá, alunos do nono ano. Estamos iniciando mais um PET 4, né? Aula de Geografia. Eu me chamo Charles Reis Moraes Vasconcelos. Leciono na EMET Francisco Salles de Souza, na localidade de Bom Futuro, né? E estou dando aqui a minha contribuição com as videoaulas relacionado ao PET, né? Nosso programazinho PET, né? Que é de extrema importância para o nosso município de Bela Cruz, certo? Hoje nós vamos iniciar o nosso PET 4 falando um pouco sobre as Coreias, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul, certo? Nós vamos intensificar aí, né, um bom conhecimento sobre os acontecimentos que levaram essas duas Coreias, né, a entrar em conflitos e também a entrarem em acordos nos nossos dias atuais, certo? Então, como vocês observam nesse mapa, a Coreia, as Coreias, elas eram ligadas, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia já foi uma só, né? Inicialmente, a península. O que é uma península? Uma península são países ou continentes interligados, né? E arrodeados por mares, né? Então eu posso considerar isso como península, né? Coreia era um grande império e então foi colonizado por diversos reinos, inicialmente pelo Japão, em 1910, quando foi transformado em colônia. Então houve, a partir de 1950, né, houve a separação dessas Coreias, né? O grande marco que dividiu o país foi a Guerra da Coreia, que começou em 25 de junho de 1950, quando o exército norte-coreano, então sob o comando de Kim Il-sung, avô de Kim Jong-un, né, e líder da resistência aos invasores japoneses. O que foi que aconteceu? O comandante, né, Kim Il-sung, ele ultrapassou o paralelo 38. O que é esse paralelo 38? Esse paralelo 38 é uma linha imaginária, certo? Do lado norte é a linha do Equador. Vocês já devem ter ouvido falar um pouco sobre a linha do Equador, né? Pois este paralelo 38 ele é identificado ao lado norte, né, da linha do Equador. Ele invadiu o sul, conquistando Seul em 3 dias. Quem era Seul? Seul era a capital da Coreia do Sul. Aí, em 3 dias, a Coreia do Norte, né, ela com o comandante Kim Il-sung, avô de Kim Jong-un, e o líder da resistência, eles invadiram Seul e conquistando essa capital, né, a capital da Coreia do Sul, em 3 dias. Então, se vocês observarem a imagem do avô, né, de Kim Jong-un, né, que era líder da resistência. A divisão da Coreia aconteceu após a Guerra das Coreias, em 1950 a 1953. Se vocês observarem, essa guerra durou, né, 3 anos, mas foi uma guerra bastante intensiva, né? Foi uma disputa ideológica e geopolítica após a Guerra Fria. Então a Coreia do Norte, né, a Coreia do Norte ela passou a adotar um socialismo, certo? Enquanto a Coreia do Sul, né, ela consolidou-se a partir da influência capitalista, né? Ela abriu os países para grandes negócios, né, com outros países, enquanto a Coreia do Norte não. A Coreia do Norte ela se fechou. Atualmente, a Coreia do Norte se caracterizou pela implantação de uma ditadura,
que é comandada por Kim Jong-un, assim como outros estados construídos pela via da Revolução Social e da opção socialista. Os norte-coreanos eles construíram o estado, né, e a nação, considerando a necessidade de se proteger de um mundo exterior hostil. Ou seja, eles não queriam contato, né, com nenhum de outros países, e aquelas pessoas que por algum motivo chegassem a entrar na Coreia do Norte, né, seria para obedecer algumas regras que eles determinavam, né? Nesse sentido, o isolamento do país resulta em uma combinação de fatores que tem raízes no pós-guerra, né? Que foi, a gente já comentou, que é de 1950 a 1953. O isolamento desse país é resultado da pressão externa intensificada com o fim da União Soviética. A Coreia do Norte, no entanto, não deseja manter essa situação, pelo contrário, se intensificam com mecanismos de interlocução e de cooperação com um número de cada vez maior de outros estados. Ainda que estejam separados, as Coreias elas apresentam algumas semelhanças culturais que foram passadas de geração em geração, muito antes da divisão de seus territórios. Então, o que são essas divisões culturais, né? Alimentação, modo de vida. Né? Então, eles, por mais que elas são separadas, eles apresentam aí, né, semelhanças culturais. Né? Uma delas, né, na alimentação, a deduque, que é considerada a tortinha de arroz, se vocês observarem aí, certo? Também nós temos iote, né, que é um tipo de confeito, né, considerado um tipo de confeito. Então, esse iote eles costumam utilizar, né, essa alimentação, esse confeito, né, para dar sorte, né, principalmente nas atividades diárias deles. Né? Então, por outro lado, né, enquanto a Coreia do Sul exporta um gênero musical próprio que já é ouvido no mundo inteiro, o K-pop. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Quem já assistiu aqueles desenhos, aqueles animes, né? Quem já também teve contato aí em assistir alguma emissora japonesa, né? Esse K-pop, né? Eles são muito interpretado em vários países do mundo, né? Já a Coreia do Norte, eles não participam desse tipo de exportação, né? Existem cerca de 400 estúdios independentes e produzem esse conteúdo para o mercado de entretenimento, que conta também com dramas de televisão e videogames para países da Ásia. Então a Coreia do Sul aí, né, ela intensifica muito. Se vocês observarem, a maioria dos animes japoneses, né, que a gente que já foi muito colocado nas emissoras brasileiras, né, tem a abertura principalmente, né, desses gêneros musicais, né. A Coreia do Sul também ela caracteriza pela influência dos padrões capitalistas e é considerado um dos tigres asiáticos, sendo intensamente industrializado e aberto ao capital, como a gente viu no slide anterior, né? Quando se considera de capital, né? Relacionado mais ao comércio, né? Ao capital externo, sobretudo com a instalação de multinacionais. Né? Hoje em dia, a Coreia do Sul já tem até empresas dentro da Coreia do Norte, né? Por algum motivo de interlocução, de alguma empresa, né? altamente poderosa, né? Que já existe sim algumas indústrias dentro da Coreia do Norte. Os principais aliados da Coreia do Sul são os Estados Unidos, né, que eles instalaram bases militares nos países e também eles garantem um apoio, né, caso ocorra alguma guerra entre essas duas Coreias.
A gente é bastante tenso, né, quando essas duas Coreias elas se elas quando elas se influenciam, né, quando elas se fazem intercâmbios, né, então é muito tenso. Então os Estados Unidos, né, é um grande apoio aí da Coreia do Sul a qualquer coisa, qualquer acontecimento, né, é, alguma guerra que ocorre entre essas duas Coreias, os Estados Unidos aí está pronto para apoiar aí a Coreia do Sul. A existência de uma tensão entre as duas Coreias, como eu falei, né, por conta dos contestes, né, testes com armas nucleares por parte da Coreia do Norte. No ano de 2018, ocorreu um encontro entre os dois líderes das Coreias para firmar um acordo de paz. Mas as tensões ainda estão presentes. Tudo indica que esse aperto de mãos deve-se a algumas pressões com as sanções econômicas impostas pelo Conselho de Segurança da ONU. A ONU também, né, é uma organização que está aí, né, pronta para intensificar alguma tensão entre as duas Coreias. Tá? Proibido quase 90% das exportações de produtos de petróleo refinado para a Coreia do Norte. Então aí os grandes líderes da Coreia do Norte, né, tiveram que dar o braço a torcer, né, devido essa grande proibição de 90% das exportações do produto de petróleo. Em 1950, a Coreia do Norte, né, fez o primeiro movimento para conquistar a capital sul-coreana denominada Seul. Então foi a capital da Coreia do Sul aí, né, que levou 3 dias, como a gente viu no slide anterior, né, levou 3 dias para poder a Coreia do Norte, né, dominar aí a capital, né, capital da Coreia do Sul, que era Seul. Então o que foi que aconteceu, né? A Coreia do Norte ela deu uma ofensiva, relacionado de uma ofensiva à Coreia do Sul, e a Coreia do Sul retornou. Não foi isso? Aqui é o mapa interpretando, a grande ofensiva que a Coreia do Norte correspondeu, né, à Coreia do Sul, e a Coreia do Sul correspondeu relacionada às ofensivas, né? A Guerra da Coreia foi travada entre 25 de junho de 1950 a 27 de julho de 1953, opondo a Coreia do Sul, seus aliados, que incluíam os Estados Unidos da América e o Reino Unido. A Coreia do Norte, apoiada pela República Popular da China e pela antiga União Soviética. A ONU, sob a liderança dos Estados Unidos, aproveitando a ausência do embaixador russo, que boicotava aí a reunião, ele reprovou, né, a invasão, autorizando uma força internacional para expulsar os invasores, que são as forças internacionais. A maioria americanos na época, né, retomaram a Coreia do Sul e invadem a Coreia do Norte, tentando aí conquistá-la integralmente. Os Estados Unidos, que foi que aconteceu? Eles enviaram aviões, bombardeiros, e destruíram grande parte do território norte-coreano. Estima-se aí que mais de 1 milhão de pessoas, né, tenham morrido durante a guerra aí da Coreia, principalmente norte-coreanos, em consequência dos bombardeiros ocasionados aí pelos aviões americanos, né? O território ele foi devastado e muitos sofreram perseguições, pena de morte, e foram obrigados a trabalhar como escravos em campos de trabalho e também forçados, né? Houve prejuízos devastadores para ambos nessa época, né? Tanto para os Estados Unidos como para as Coreias, né? Aí o prejuízo humano aí de guerra de soldados, os Estados Unidos aí eles perderam aí 33.729 mortos, né? E 264.581 feridos. A Coreia do Sul, né, teve aí 70 mil mortos,
né? Outras nações, 4.786 mortos que apoiaram, né, esse investe aí. Coreia do Norte, 1.600.000 mortos, né? Então a Coreia do Norte, né, foi quem foi mais prejudicada aí, foi que teve mais perda. Prejuízos humanos da guerra, né? Coreia do Norte, 3 milhões de mortos, e a Coreia do Sul, 500 mil mortos, certo? Então foi aí um prejuízo aí devastador aí para ambas as nações, né? Em 1953, com a assinatura do acordo de armistício coreano, a guerra foi paralisada, né? Então houve uma paralisação aí em 1953, que foi a paralisação dos ataques, né? Esse armistício foi projetado para assegurar uma cessação completa das hostilidades e de todos os atos de forças armadas na Coreia, até que uma solução pacífica final seja alcançada. Então, até os meados aí de 2018, 2015, né? Bastante tenso, mas aí já houve aí algumas ocasiões relacionadas até a conflitos, mas houve alianças, né? No entanto, nenhuma solução pacífica foi ainda alcançada e ambos os países continuaram inimigos. Isso começou a mudar apenas em abril de 2018. Em um encontro histórico, acho que todo mundo observou esse encontro, né, que foram os líderes das duas Coreias, né, em um encontro histórico, né, finalmente transformaram o acordo de armistício em um tratado de paz, além de trabalharem em conjunto para desmilitarizar a região. Assim, as causas dos conflitos na Coreia passam por diferenças culturais e ideológicas e divergências entre seus atuais líderes. Então, essas diferenças culturais e ideológicas, né, talvez continuem ainda, né, intensificando, porque uns são socialistas, outros capitalistas, né? Então, mas esse encontro ele foi de grande importância para até pela comunidade mundial, né, para a nação mundial, porque poderia trazer muitos conflitos mais sérios. Outros países poderiam apoiar as duas Coreias aí, e nós temos aí uma guerra mundial bastante intensa, né? Bastante tensa. Então aí a gente vê também, né, o presidente dos Estados Unidos na época, Donald Trump, né, apertando a mão aí do Kim Jong. Então foi bastante proveitoso esse acordo de paz, né? As duas nações elas estavam entrando um pouco em conflito, mas aí foi preciso aí outras nações do mundo intervir, né? Então esses conflitos eles eram gerados por vários acontecimentos, né? Ataques de uma Coreia a outra, né? Houve aí ataques a submarinos, né? Então era bastante tenso aí quando se existia assunto entre essas duas Coreias, tanto Coreia do Sul como Coreia do Norte, né? Voltando aí, repetindo, né? Uma é um período admite aí uma ideologia socialista, outra capitalista, né? A socialista ela intensifica aí, né, valores iguais para todos. No caso há ainda uma pobreza, né, relacionada. Já o capitalista é onde uns têm mais poderes do que o outro, né? Correspondem aí, né, a uma riqueza a mais do que outros, né? Então é isso, né? Então a Coreia do Norte, né, e a Coreia do Sul, elas por enquanto ainda intensificada aí em observação pelos Estados Unidos e outras nações mundiais, né? Então essa é a nossa aulinha de geografia, nono ano, né? Falando um pouco sobre essas duas Coreias, certo? Então, mais tenham aí uma boa aula, ok?